Sejam bem-vindos a mais um episódio A Vida é Agora. E nesse mês de março, um especial do Dia das Mulheres. A gente trouxe aqui a médica Marina Scafuri, que tem atuação na medicina integrativa com ênfase na saúde sexual. E, gente, vamos falar sobre o que interessa e o que importa, que é algo que traz felicidade e também significados na nossa vida. Marina, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Gente, muito boa tarde. Primeiro agradecer aqui a Elaine a oportunidade de falar sobre algo que eu amo falar e que eu faço todos os dias no meu consultório, né? Eu digo que pegou ali no trinco da minha porta 98% de chance de ter um sofrimento ligado à área da sexualidade. E aí, como tudo começou? Então, eu comecei primeiro, né? Eu fiz ginecologia e obstetrícia, e aí eu comecei... Dentro da ginecologia, eu me apaixonei pela sexualidade. Fiz um curso intensivo de sexualidade, me apaixonei. E aí fui atuar nessa área. Quando eu me formei como gineco, eu digo que eu era sexóloga. E aí eu tinha um consultório de sexologia lotado. Eu tinha 4, 5 turnos de terapia sexual. E aí eu fui entendendo que quem eu atendia na ginecologia, como ginecologista, que eu ofertava uma conversa, uma escuta na área da sexualidade, uma orientação, essas pessoas não tinham queixas na área da sexualidade. E eu fui vendo que as pessoas que me procuravam na área da sexualidade não tinham sequer educação nenhuma relacionada a isso. Então foi uma coisa puxando a outra. Aí daí eu fui fazer terapia de casal e família. Aí percebi que as pessoas acima do peso também não tinham uma boa sexualidade, independente da questão terapêutica que eu atuava. Aí eu fui fazer nutrologia. Aí dentro disso me encontrei na medicina integrativa e aí hoje eu faço o quê? Eu trago a sexologia para dentro da minha consulta de medicina integrativa. Então a gente diz que mais ou menos os médicos em torno só de 10% vão questionar a questão sexual das pessoas. E tem trabalhos que estimam que a gente sabe como médico menos de 50% dos problemas sexuais dos nossos pacientes. Então é uma imensidão de gente que está com sofrimento na área da sexualidade, que vai virar uma disfunção sem ter tido o básico, que é a educação. E o que é que a pessoa precisa saber a princípio sobre desejo, sobre sexo, sobre essa entrega, que é uma parte tão importante e necessária na vida de uma pessoa? Então, eu sempre começo, tanto quando eu estou falando para médicos, quando eu estou falando para as pessoas que me procuram, então a gente começa aprendendo como que funciona o ciclo de resposta sexual. Mas de uma forma, eu digo assim, de uma forma prática e cirúrgica. Porque eu escuto muito assim, ó, a sexualidade é multifatorial, isso me dá pane. Porque eu penso que isso gera na pessoa que está com sofrimento uma sensação de que é muito difícil. Se é multifatorial, se depende de muita coisa. Então, eu trago o quê? Eu trago assim, como se fosse assim, uma coisa cirúrgica. Então, vamos aprender, primeiro de tudo, como funciona o nosso ciclo de resposta sexual, que eu não aprendi na gineco, quando eu fiz ginecologia. Eu não aprendi na medicina, não aprendi na ginecologia, eu só aprendi quando eu fui fazer sexologia. Então, a gente não aprende. Então, funciona como? Então, eu abro sempre o slide, eu explico. Então, assim, o desejo vem do cérebro. E aí eu ponho lá no slide um cérebro. Então, tudo que afetar o seu cérebro pode e muito provavelmente vai afetar o seu desejo. Tipo o quê, Marina? Tipo medicações, vivências destrutivas, né? Traumas, certo? Situações ruins da sua vida inteira, assim como também situações boas. Então, tudo o que afetar o seu cérebro em termos de doenças, medicações, memórias, pode e provavelmente vai afetar o seu desejo, se você não cuidar. Então, desejo fase 1. Certo. Isso para homens e mulheres. Passada a fase do desejo, a gente é um contínuo, mas a gente divide didaticamente porque cada um tem um jeito de tratar. Então, o cérebro é responsável pelo desejo. O corpo é responsável pela excitação, que é a fase seguinte. Então, primeiro você deseja, você pensa na pessoa, você lembra de coisas boas, você consegue ir lá no passado, lembrar de coisas boas, projetar no futuro. Você usa os seus 5 sentidos para isso, né? Você usa audição, visão, olfato, tato, paladar. E aí você manda essa mensagem para o corpo, que aí vai dar início à segunda fase, que é a fase da excitação. Que no homem é a ereção e na mulher a lubrificação. E o que precisa para ter essa fase de excitação? Precisa que esteja funcionando músculos, vasos, nervos e mucosa, o que reveste a nossa vagina. Então, tudo que afetar músculo, tudo que afetar vasos, tudo que afetar nervos e mucosa provavelmente vai afetar essa fase tanto em homens quanto em mulheres. Tipo o quê, Marina? Tipo pressão alta, medicações para pressão alta, diabetes, medicações para diabetes. Obesidade.
anticoncepcional, certo? Deficiências hormonais, tanto o declínio androgênico masculino quanto a menopausa. Então, tudo que afetar músculo, vaso, nervo, mucosa pode afetar a lubrificação e a ereção. Então, assim, você pensou, lembrou do passado, projetou no futuro, enviou a mensagem para o corpo. Então, a pelve masculina e feminina vai encher de sangue. E aí vai encher o corpo cavernoso do pênis, vai ter a ereção e vai encher a nossa pelve, que vai ter... A nossa lubrificação é como se fosse assim um transudato, um suor para a vagina. E aí a fase 2. Aí a fase 3 é a fase do orgasmo, que também depende de músculo, vaso, nervo, mucosa. Tudo que afetar a excitação, em geral, vai afetar o seu orgasmo. Então, um diabetes descompensado afeta o orgasmo. Medicações psiquiátricas muito provavelmente vão afetar o orgasmo. E aí, no fim, a resolução, que é a fase em que tudo vai voltar ao normal. Então, toda vida que pensar em cérebro, vai pensar em desejo. Em corpo, vai pensar em excitação. E aí, eu alerto sempre para que as pessoas entendam que desejo é uma coisa e excitação é outra. E os tratamentos são totalmente diferentes. É bem complexo. Não tem como você tratar o desejo como você trata a excitação. Aparece tudo junto. Então, a pessoa sente e diz, estou com libido zero. E aí, cabe a quem escuta isso entender o que ela está querendo dizer. É um problema no desejo? É no cérebro? É um problema no músculo, vaso, nervo, mucosa? É na fase 2? É no orgasmo? Ou ela está sentindo dor? Isso vale tanto para homens como para mulheres. Então, a origem do desejo para um e para o outro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que homens têm, vamos dizer assim, motivos e objetivos diferentes do que as mulheres. Então, eu não gosto desse negócio de dizer homem é diferente. Não, eu gosto de dizer que as pessoas, os seres humanos, têm motivos e objetivos diferentes para se envolver na sexualidade, na intimidade. E quais seriam os objetivos diferentes do homem e da mulher? Em geral, o homem ele vai se envolver com um objetivo de aliviar-se, com um objetivo específico. Então, é como se eu preciso daquilo. Então, ele usa muito a visão, é muito visual. E é como se ele precisa daquilo. Independente do que está acontecendo externamente, ele precisa daquilo. E a mulher não, ela tem que estar normalmente com o externo ok para que ela se sinta confortável com aquilo. Isso então, é desde a infância isso também. Né? Porque, por exemplo, quando uma menina ela é preparada para a vida, tem muita essa inibição dos pais em relação à sua sexualidade. Sim. Até a forma do vestir. Do fazer xixi, da genitália, né? Então, e o homem não, faz em qualquer lugar, veste em qualquer roupa. Pode pegar, não tem problema, não é censurado. Então, de certa forma, o desejo, ele é da mesma forma. Isso. Mas aí vem também a criação, né? Isso, Maria? Exatamente. Os ambientes são diferentes, né? Então, e aí a gente tem a trava, que eu queria falar um pouco dessa trava feminina, porque tem muitas mulheres que ao longo dos anos nunca sentiram orgasmo, já estão casadas há muitos anos e não sabem o que é isso, o que é sentir desejo, o que é sentir orgasmo, né? E não sabem por que não sentem e sofrem com isso, e isso acaba atrapalhando o casamento. Fala um pouquinho até da tua experiência com pacientes em relação a isso, Maria. Tá, então assim, pasmem vocês, eu acho que todo mundo vai ficar pasmo aqui. Eu tenho inúmeros casais com casamentos não consumados. Nunca houve penetração, certo? Que é o chamado vaginismo. Que também mas não somente. Certo. Então, eu digo assim, você aprende, né, de forma errada. Todos nós nascemos com a capacidade de termos desejo, excitação, orgasmo, resolução e uma vida sexual boa até o nosso último suspiro de vida. Só que vão acontecendo coisas, às vezes até intraútero, se a gente for mais profundamente falando, que vão bloqueando essa capacidade que a gente recebe. E aí, nas meninas, muitas vezes acontece de que ela aprende que é errado, não pode pegar, é errado, é feio, é nojento e tal, e que só pode a partir de um determinado momento, a partir do casamento, por exemplo. Só que quando ela casa, ela já juntou tanta memória ruim relacionada àquilo, àquela situação, que ela não entende sexo como um presente de Deus, como um presente para o casamento, como uma entrega, ela entende como algo sujo. E aí não tem o botão de ligar. Então eu digo assim, tu aprendeu durante 25 anos que não prestava, que não era bom, que era feio. Aí casou, pronto, de ontem pra hoje liga o botão que agora é legal. Então é muito complicado.
Então, a maior orientação que eu digo para quem tem filhos também, né? É que exponha a sexualidade da forma que ela é, com a responsabilidade que ela precisa ter, na linguagem que a pessoa vai conseguir entender. Não feio, não errado, não só ligado para não pode engravidar, não pode pegar a doença, mas ligado a algo que tem uma responsabilidade que ocorre a partir de um determinado momento e que tá tudo bem. A maioria das mulheres que eu vejo com isso são questões culturais. É a Culturais, questão religiosas também, a forma como é colocado, isso. né? Psíquicas, não se sente adequada fazendo aquilo, como se aquilo lá no inconsciente ainda não é permitido. Então, não é permitido se comunicar com o parceiro através do corpo. E aí elas ficam aguentando uma vida sexual muito aquém do que elas vieram para viver, e até que uma hora vai a conta chega, né? E como é que desbloqueia isso? Como é que ajuda a mulher nesse sentido? Primeiro, educando, que é o que é a minha proposta lá, né? Quando a gente educa, a gente reduz 70% das disfunções. Então, eu dou graças, vamos dizer assim, quando chega alguém que ainda tem apenas um problema sexual, um problema, sofrimento, quando ainda não é uma disfunção. E você faz um questionário, como Normalmente, passou mais de 6 meses, já é uma disfunção. Só que o que é que eu faço lá no consultório? Como essa pessoa passou mais de 6 meses, mas não foram excluídas outras causas biológicas, psicológicas e tudo, eu dou, vamos dizer assim, o benefício da dúvida de ser apenas um problema e eu começo a educação. Mas se aquilo não resolve, hoje mesmo eu mandei um paciente para a terapia intensiva sexológica, que eu, como eu já disse, eu não faço mais. Por quê? Porque a gente já passou 3 meses organizando tudo, fiz a educação, passei medicação e tudo, não deu certo. Então ele precisa de tratamento sexológico mais intensivo. Então, primeiro de tudo, para a mulher que identificou, né, que não está tendo desejo, nunca teve, não tem uma lubrificação boa, tem dor, ou nunca teve orgasmo, é entender o que é cada um, né? Então, primeiro entender, se colocar como alguém que está disposto a solucionar. Porque algumas vezes essa dor da sexualidade tem alguma utilidade ali naquele contexto. Uma das coisas que eu mais aprendi atendendo casal, quando você atende casal com falta de desejo, e você de ambas as partes. De ambas as partes, é que aquele que tem menos desejo, ele tem um certo controle do relacionamento. E a gente tem que entender todas essas dinâmicas. E como é esse controle do relacionamento? De que forma? De todas. De todas, porque só vai acontecer quando ele quiser. Então, ele dita o humor do outro. Então, ele dita como que vai ser o dia do outro, entendeu? Verdade. Então, é muito... Faz sentido. Quando eu atendia casais na terapia, que eu via que um tem menos desejo, eu não dizia isso de cara. Algumas vezes eu dizia, né? Quando eu era orientada. Mas quem assistir agora o nosso episódio vai saber. Vai saber. O segredinho. E aí essa pessoa vai ditar tudo, né? Porque o que surge quando tem uma discrepância, uma inadequação de desejo, ou seja, um quer mais que o outro, certo? O que vai surgir é que um tá constantemente se sentindo culpado, normalmente a mulher, e um se sentindo rejeitado, que é normalmente o homem. E essa junção é a junção mais destrutiva que pode existir. É o culpado, que a culpada pode com levar ao Exatamente. divórcio. Ai, Marina, então quer dizer que a gente vai fazer sem querer? Não, quer dizer que você vai ter responsabilidade de identificar que fase que foi alterada, o que estava acontecendo quando tudo aconteceu, né? O que estava acontecendo que você perdeu o desejo ao redor da sua vida, para a gente entender que fase foi bloqueada, por que não procurou terapia logo, por que procurou agora? Tudo isso vai fazer sentido. E pode ser utilizado como forma de manipulação também do outro, quando ele consegue perceber que a outra pessoa está à mercê dele, né? Exatamente. Mas isso é muito profundo. É muito profundo. E traz muitas feridas, muitos domínios, inclusive, sobre a outra pessoa, de forma que ela se sinta refém. Exatamente. Né? E eu gosto de mostrar, tem 2 trabalhos de 2016. Com certeza acho que é da Dinamarca, o outro não lembro o país, mas são seres humanos, né? Então dá pra gente extrapolar pro Brasil. Que mostra assim, casais que tinham uma vida sexual boa, que mantêm uma vida sexual boa, que têm relação sexual pelos motivos corretos, que estão alinhados, esses casais mantêm o desejo vindo antes, o desejo espontâneo, certo? Então, muitas vezes a pessoa chega no meu consultório doida para ter desejo espontâneo.
Aí eu vou já explicar o que que é. Mas o mais importante é, se você e o seu parceiro estão tendo intimidade pelos motivos corretos, você está querendo se conectar com ele, com você, vocês estão querendo se comunicar através dessa linguagem, vocês estão querendo ir mais profundo na intimidade de verdade, é muito provável que vocês se mantenham ao longo do relacionamento sentindo desejo, se excitando, tendo orgasmos e solucionando esse ciclo, como eu falei aqui no começo. Mas esse trabalho também mostra que quando você coloca os motivos errados, eu vou fazer porque senão vou ser traída, eu vou fazer porque não sei o quê, entendeu? Quando você coloca emoções ruins ali, ou sensações físicas ruins ali, você prejudica todo o ciclo. E nada mais justo de que o desejo não acontecer logo. E aí você entra num ciclo que é um ciclo de desejo responsivo. Entende? Então, eu entendo assim, se as coisas não estavam vindo bem, nada mais justo do que, vamos dizer, Deus ou a natureza remover o desejo do começo de tudo. Então, você passa a funcionar com o desejo respondendo ao estímulo. Mas o que, segundo esse trabalho, de 2016, nasceu de emoções ruins e de sensações físicas ruins que você deixou poluir aquele seu ciclo. Portanto, eu sempre digo, sexo quando é ruim. Se for para ser ruim, nem tira a roupa. Porque você vai gerar uma memória ruim no seu cérebro, que é o principal, maior e melhor órgão sexual. E aí, quando você entra nesse ciclo de desejo, excitação, orgasmo e resolução, é o ciclo de Kaplan. Quando você sai desse ciclo e entra no ciclo circular de Basson, né, você passa a só sentir desejo quando o seu corpo é ativado. Então, imagina que você era uma mulher que sentia desejo antes, que você estava aqui, sonhava, pensava, queria, se lubrificava, percebia aquilo, e você passa a sentir somente desejo depois que você é estimulada. É estranho, né? Então, isso teve informações negativas que influenciaram provavelmente, nisso. ou um declínio hormonal. Mas provavelmente teve algo do comportamento que influenciou isso. Muito provavelmente. Tanto que eu sempre digo, do ciclo de desejo responsivo, que é esse ciclo aqui número 2, normalmente você não vai sair só com hormônio. Aqui você vai sair com comportamento. Você vai buscar ativamente o parceiro. Então, eu boto até um exercício assim, olha, busca o parceiro nos próximos 15 dias, uma vez, do jeito que você der conta de buscar. Eu dou conta de mandar uma foto, eu dou conta, do jeito que você der conta de buscar. Então, dos próximos 15 dias, você vai procurar uma vez. Você vai dar a entender que você está disponível uma vez. Nos outros 15, 2 vezes. Ou seja, em um mês, tu vai dizer 3 vezes. Não é possível que você não consiga, né? Sim. E isso, você buscando, isso sendo bom, você se aproxima de um próximo episódio bom. Exatamente. Aquilo que havia se perdido. Exatamente. Isso é um comportamento de quem está querendo mudar. Agora, muitas vezes eu dou a ideia, não, doutora, mas é porque ele viaja, porque eu viajei, é porque eu menstruei. Então, começam as justificativas, as reclamações, eu já sei que aquele casal ali tem algum ganho secundário daquele comportamento de não sexo, entendeu? E o que não falar quando o outro não está disposto? Ou o que falar, né? Porque às vezes o outro vai dizer, não tô afim, não quero, e vem um sentimento de rejeição. E tá tudo bem, né? Eu digo que, segundo os direitos humanos, todo mundo pode negar sexo. Então, se você vai procurar o outro pode negar. E tá tudo bem. E não certo? se afetar. E não se afetar. O outro simplesmente não tá disponível. E isso é normal. E aí, o que não dizer, não culpar o outro por isso, né? O outro não está à mercê de você. A menos que exista um combinado. Se existir um combinado, eu tenho pacientes que têm um combinado. Sim. Doutora, eu tenho um combinado que dia sim, dia não, eu tenho relação com meu marido. Isso é um combinado que tem funcionado há não sei quantos anos. Então, pronto. Então, o combinado é esse, então a gente vai manter o combinado. Mas se não tem um combinado, não tem por que culpar o outro por isso. E eu percebo que muitas mulheres, elas têm tanto medo da rejeição, que elas adotam essa postura de não vou atrás, entendeu? Porque vai que ele me rejeita. Isso é normal. Ele tem esse direito. Tem o direito, o homem também. O homem tem o direito. E ela tem o direito. Todos temos. Tá lá, fiz prova disso. Tá na Constituição dos Direitos Humanos. Então tem o direito de dizer não e você não se afetar e depois você tentar de novo. É isso? Exatamente. Porque quando vai acumulando a raiva, o sentimento de rejeição, a mágoa, isso vai afetando futuramente e vai ficando um distanciamento. Sim. Que não vai ter mais condições de voltar atrás, né?
Tem um exercício que eu indico, sempre que tem, que eu indico muito, que é um exercício chamado foco sensório. Então, quando a gente indica o foco sensório, é para normalizar a presença do outro, certo? Porque muitas vezes tá tão complicado que se o outro chegar perto, não, ele passou a mão na minha cabeça, já sei o que quer, né? Às vezes o outro tá só passando a mão na cabeça. E aí esse exercício eu digo que é para normalizar a presença do outro perto de você. Geralmente essa queixa da mulher, não pode Isso. dar um abraço que já quer algo mais, É. não pode dar uma massagem que já quer Isso. algo mais. Então a gente faz o quê? Normaliza a presença do outro só pela presença. Então é proibido a intimidade. É só toque. Então são vários steps, né? Então tem o step 0, o step 1, até que é permitido ter toques sensuais, até que é permitido ter a intimidade toda. E quando a gente passa esse exercício que o casal tá mal, que o problema não é o sexo, que o sexo é só a ponta do iceberg, é impressionante, Elaine, como sempre dá errado. Ai, doutora, que exercício horrível, foi péssimo. Por quê? Não é possível que é ruim pegar um no outro. É ruim dar e receber, porque é um jogo do dar e receber. Sim. Você vai dar até o tanto que o outro quer receber e você vai dar também até o tanto que você quer dar. É muito legal o exercício, né? Quem estiver nos assistindo, veja como é legal. Se não tá dando nem pra isso, como que vai dar certo o sexo, né? E é necessário ser conversado, dialogado, Precisa. porque tem muita gente que diz assim, mas isso não se conversa, ou tem muitos tabus para falar sobre isso, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que me incomoda, o que incomoda em você. O diálogo é importante. É super importante, já que sexo é comunicação com o corpo, né? Então tem um outro modelo, então a gente falou do modelo linear, desejo, excitação, orgasmo e resolução. Aí a gente falou do desejo responsivo, que é o modelo circular, e tem um tipo de explicação da sexualidade que é uma balança, que é uma balançazinha, que ele diz assim, do ano de 2009, que ele fala assim, é muito importante que esteja claro nos pratos dessa balança o que excita esse casal e o que inibe esse casal. Eu boto um Fusca na minha apresentação, o que dá gás pro Fusca e o que quebra o Fusca. E tem que estar muito claro. Isso daqui, chegar em casa e ter essa meia no meio do chão, me broxa. Ai, mas isso é besta. Certo, mas tá dito que eu não gosto. Isso aqui é uma coisa que afeta, de algum jeito, a minha disposição de ter intimidade. Então, isso tem que ser colocado em pauta. Tem que ser absolutamente claro tudo. Você tem que ser bastante sincero. Sim. Honesto com vulnerabilidade. Então, isso pode ser proposto para os casais que estão Sim. nos ouvindo. Sim. Meu amor, eu não gosto disso. Ser honesto com vulnerabilidade. Eu me sinto, e sempre começar, né? Eu me sinto assim, assim, assim. Eu me percebo assim, assim. Eu gostaria. É possível? Porque o que você não fala não some, gente. Né? As pessoas pensam, não vou falar não, vou esperar se resolver. Não vai se resolver. Não vai. Não E vai. quando se fala, ainda corre o risco de não se resolver. Isso. Imagine se nunca se falar. Exatamente. Porque ficar querendo, esperando que o outro adivinhe o que você está sentindo ou ler a sua Não linguagem tem como. corporal. Não tem como. É impossível. Né? Inclusive, há uma estatística que diz que a falta de diálogo, ela leva mais ao divórcio do que uma traição. Leva, eu sei. Né? Porque é Então- impossível, né? E uma outra coisa que eu vejo é que as pessoas dizem assim, ai Marina, eu queria voltar a ser quando eu tinha 15 anos atrás. A pessoa tá com 50. Ela quer voltar a ter a relação sexual de 35. É porque assim, com 35 você tinha um objetivo, um motivo, uma mentalidade, um jeito de funcionar, você tinha um sono. Era diferente. Então, essa é uma expectativa que eu digo, provavelmente não quer resolver. Porque assim, não tem como você voltar a ter uma vida de antes. Não tem como toda hora você estar comparando essa vida com essa vida. Mas antes era assim, mas antes eu dava tomava uma coca e dava outra. Agora eu preciso de um engradado. Certo, mas então essa comparação é altamente deletéria. Porque você vai envelhecendo e a sua relação com a sua parceira é para ir se aprofundando nas diversas camadas. E eu vejo que as pessoas têm um nível de intimidade lá atrás e elas não vão mais como se elas vão não mais se conhecendo. Entende? Elas vão querendo se desconhecendo, não sabendo mais quem ela é. Né? e nem sabendo quem é o parceiro. E aí viram dois estranhos. Aí eu digo, é muito difícil dois estranhos transarem, né?
Sim. Então, você tem que ir acompanhando essa relação, vai amadurecendo, é para amadurecendo tanto a relação em termos de número de anos, quanto em intimidade, em conexão, em propósito. É para ir sendo atualizada essa versão. Primeiro porque nós mudamos o tempo todo. Exatamente. A partir do momento que você está assistindo esse episódio, certamente você vai mudar. E a outra pessoa, ela precisa ser atualizada disso de tempos em tempos. E isso só é possível no diálogo. No diálogo. Exatamente. Olha, eu pensei, agora eu estou tendo uma visão diferente disso. Vamos experimentar aquilo. Isso. Por que a gente não fala sobre isso? Por que a gente não tenta isso, né? Exatamente. E é somente pela via da fala. Exatamente. Se torna impossível um casal se manter. E tem uma psicóloga que eu indico muito para assistirem, que chama Esther Perel. Tu já viu, né? Acho que eu já te disse, não? Sobre ela não. Esther Perel. Então, ela diz assim, ó, quais são os casais que se mantêm tendo intimidade ao longo da vida? Ela estudou a infidelidade. E ela estudou os casais que se casam com culturas totalmente diferentes. Sei lá, cross-cultural, sei lá, que ela diz lá. E aí, quem que se mantém fazendo, né, tendo intimidade? Quem reserva um espaço físico e psíquico para a intimidade? Então, assim, vamos marcar a hora? Vamos. Então, assim, o dia da semana, o dia do final de semana é o dia que a gente vai dedicar fisicamente e psiquicamente para o relacionamento. E são casais que entendem que uma hora o desejo está em alta e aí vai aproveitar o desejo. Uma hora o desejo vai estar em baixa, vai aproveitar a companhia. Uma hora o desejo vai estar mais em alta. Os casais que entendem essas flutuações e que não ficam brigando com essas flutuações. Então, esses casais são mais, vamos dizer assim, a prova do tempo. Uma aceitação maior sobre a flutuação do outro. Isso. Tem um respeito, uma empatia pelo outro, né? É isso. Gente, agora nós vamos para o intervalo e já já nós continuamos esse bate-papo especial aqui sobre a sexualidade. Algumas despedidas mudam tudo, mas quando o amor é cuidado com respeito, ele nunca se vai. Em 1995, uma família viu o que ninguém via, que até na hora da dor há espaço para o respeito, para o cuidado, para o amor. Há 30 anos atrás, nascia a Crediurna Limitada. O ano era 1995. Na minha casa, e nós organizamos na sala o escritório da Crediurna Funerária. E isso foi crescendo. Em 1997, veio a ideia do cemitério, o Memorial Fortaleza, o primeiro cemitério vertical do Norte e Nordeste. Da sala de uma residência a uma estrutura de mais de 20 mil metros quadrados. Da Crediurna ao Memorial Pet. Crescemos, mas nunca deixamos de sentir. Eu sou Francisca Neumann, sou cliente do Crediurna há 29 anos. Infelizmente, já precisei usar, mas aqui eu encontrei o acolhimento necessário, tanto da parte dos funcionários, como da parte do Instituto Revoar. O acolhimento é perfeito. Aqui a gente encontra a paz que nos outros cantos a gente não encontra. Aqui a gente só vê que é um cemitério quando a gente acompanha um velório. Se não tiver velório, não se sentimos num cemitério. Se sentimos muito bem à vontade e muito bem acolhidos. Aqui, cada lágrima é compreendida. Cada gesto é pensado. Cada história é eternizada com dignidade. 3 décadas depois, não somos apenas uma rede. Somos memória, somos presença, somos o abraço que permanece quando o mundo para. Enquanto houver memória, haverá amor. E enquanto houver amor, estaremos aqui. O
Instituto Revoar é hoje um verdadeiro instrumento de cuidado ao próximo. Já somos mais de 60 mil seguidores aqui no Instagram e há quase 9 anos estamos cuidando, auxiliando e alcançando as pessoas que estão necessitando de ajuda de saúde mental. E atualmente contamos com o grupo Vencendo a Depressão, Mentes Ansiosas, Grupo de Luto e Mulheres Mais, além das nossas terapias gratuitas, as terapias populares e também as terapias itinerantes em toda Fortaleza. Revoar é sinônimo de amor ao próximo e a certeza de que, cuidando do outro, estamos cuidando de nós também. Quer saber mais, participar dos nossos grupos terapêuticos e das nossas terapias? Siga aqui no Instagram, @Instituto Revoar. Estamos de volta com o episódio A Vida é Agora, com a Marina Scafuri. Marina, a gente ainda não falou sobre algo muito importante que acontece na vida de toda mulher, que é a menopausa. Fala um pouquinho sobre, que é um terror. Inclusive tem vários memes na internet que mostra o humor da mulher em cada fase. E na menopausa é uma das mais difíceis de atravessar. Então, inclusive para a sexualidade, né? E aí, normalmente, Elaine, os trabalhos mostram que quem tinha uma vida sexual boa no passado vai atravessar essa fase muito melhor. Aquele casal que se comunicava adequadamente, que mantinha uma sexualidade boa, uma frequência boa, que vinha satisfeito consigo mesmo, em geral vai atravessar essa fase sem grandes problemas. Aquele casal que não vinha bem tende a piorar muito. Por quê? Porque vão haver flutuações do estradiol, que é o nosso principal hormônio, e essas flutuações do estradiol e da progesterona vão alterar muito a fase de excitação, certo? Que é a fase lá da lubrificação que eu falei, e vão alterar a fase do desejo. O orgasmo também tende a ficar um pouco mais lento, tipo, vai, quase vai, não vai, demora e é bem mais lento. Só que eu gosto de sempre dizer que não é uma fase assim neurodegenerativa, isso não vai acabar com a sua vida sexual, mas isso requer cuidado. Porque existe o casal da menopausa, e hoje o conceito antigamente era um conceito que chamava couple pause, né? A dupla pausa do casal, né? Hoje a gente chama double pause. Por quê? Porque a mulher vai estar passando pelo período lá de alterações hormonais. Em geral, ela vai estar com alteração na lubrificação, com alteração no desejo e com aumento da dor na penetração. E o homem vai estar com o declínio gonadal masculino, que se manifesta muitas vezes com a disfunção erétil e com a baixa no desejo, uma baixa de energia geral. E aí, esse casal, certo? Então, essa mulher que está com dificuldade de ser penetrada e esse homem que está com ereção, como eles falam, né, meia boca, é assim, é difícil de se manter tendo relação. E todo dia eu atendo gente assim. Então, eu atendo pessoas que chegam para mim com 50 anos que não têm relação há 5 anos. O que que houve? O que que aconteceu quando tudo aconteceu, né? Não, Marina, foi assim, ela começou a ter dor na penetração, mais ressecada do que antes, e essa dor na penetração vai gerar nesse parceiro uma dificuldade de ereção. Isso é clássico. Porque esse parceiro não vai querer machucar essa pessoa que vive com ele há 20 anos, 25 anos, né? 15 anos. E aí isso não é abordado lá nos 45, chega para mim 5 anos depois, já com um monte de comportamentos, vamos dizer assim, camadas alteradas da sexualidade. E aí a gente vai ter que retomar, organizar o biológico, né, organizar os hormônios, mas não somente, porque já foram formados comportamentos inadequados por causa dos hormônios. O psicológico, então a gente vai ter que retomar aquela sexualidade com o que dá. Marina, não tô mais suportando, não entra um dedo, então a gente vai retomar o carinho, certo? A gente vai retomar o afeto, outras maneiras de se comunicar. Porque é muito frequente, quando para de ter intimidade, eles também param de se tocar. Eu já vejo os casal que não se toca, já percebeu? Já percebi. A gente já sabe, a gente já vê um casal que é só longe, assim, casal é muito difícil, esse casal tá tendo... É bem distante. Intimidade. De ter intimidade. Porque o afeto vai levar à intimidade, porque é o ápice da intimidade do casamento, exatamente, do casal, é a relação sexual, é a parte mais íntima, né, mais delicada, mais especial.
E muitas vezes as pessoas tratam isso só como uma via de prazer. Exatamente. E não é muito mais do que Muito isso. mais É do uma que renovação do matrimônio, Isso. é a renovação dos seus votos, do seu compromisso com aquela pessoa. É o seu corpo que você está entregando para aquela pessoa, né? Exatamente. Por isso que a gente também fala que a traição, ela não é só quando tem um ato. Não. Ela vem muito antes, Muito porque antes. o afeto, ele é, e o diálogo, né, a fala, é o preditor da relação sexual. Sim. Se você tem um bom diálogo, se você convive bem com aquela pessoa, vocês vão ter uma boa relação. É Porque muito provável é que muito tenha. provável que É. isso aconteça. Né? É muito provável. E assim, tem tantas orientações erradas, sabe, que é inacreditável como nós médicos, não estamos preparados para lidar com queixas na área da sexualidade. Umas 2 semanas atrás, me chocou demais essa fala dessa acompanhante, né? Umas 2 semanas atrás, eu estava fazendo um procedimento numa pessoa e a acompanhante tinha 52 anos. E eu disse, e aí, como é que tá a vida sexual e tal? Ela, doutora, não tenho mais. O que que houve? O meu marido fez cirurgia cardíaca e o médico disse que ele podia morrer se tivesse relação. E aí paramos de ter relação. Ele Com foi para medo de casa morrer, dele. não vai fazer nada. É, Né? ele se mudou para uma outra casa para não ter perigo nem da gente se encostar e eu fiquei na minha casa. Que triste. E eu fiquei chocada com aquilo. Que nível de cirurgia foi essa? Porque eu já vi várias pessoas com cirurgias. O que que aconteceu, né? Imagina, eu fico me colocando nesse lugar, né? Imagina isso, uma pessoa jovem, 52 anos. E eu acho uma trava. É uma trava. Que Realmente, coloca será a que ia pessoa. morrer? O que é que ele não podia ter? Que posições não era possível? Que ereção que ele ficou depois disso? Então, a gente sempre preconiza de que houve um problema na saúde, a gente precisa ter uma conversa sobre a sexualidade antes desse tratamento. Então, assim, vai fazer realmente o cateterismo, vai colocar a ponte safena, o que for. Vai haver uma conversa sobre a sexualidade antes, a gente vai ter uma conversa durante o tratamento e a gente vai ter uma conversa depois. Com a pessoa, com o casal. Com a pessoa sozinha, com o casal. Só que só chega pra gente, pra mim principalmente, o pós-tratamento, para que eu lide com os danos permanentes. Então, isso serve para tudo. Isso serve para câncer, isso serve para artrite, cirurgias ortopédicas, cirurgias neurológicas, serve para tudo. Uma vez que a sexualidade é um domínio da qualidade de vida. Então, a gente não pode, você que é médico, está nos ouvindo, você não pode excluir a sexualidade de ninguém, nem que a pessoa tenha excluído. Não, doutor, eu não quero mais saber disso. Essa pessoa está em sofrimento, ela não sabe que tem solução, ela tem uma informação errônea. Então, vai haver um momento oportuno de você trazer aquela pessoa para pertencer àquilo, né? E qual é o risco da pessoa que ela mesma tira essa possibilidade dela? Que ela já diz, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero mais viver isso. Medo, né? Ansiedades. Medo, dependendo daquela personalidade, como que ela viu, como que foi construída a sexualidade dela. Imagina se você fizer isso, você morre, né? Você não vai querer fazer isso. É melhor viver sem, negar essa sexualidade, só que isso vai ter um custo. É muito claro o custo. Isso pode levar à depressão. Tanto problemas sexuais levam a depressão e ansiedade, quanto depressão e ansiedade leva a problemas sexuais. E aí, depressão e ansiedade também, ele é, vamos dizer assim, comorbidades que surgem com doenças cardiovasculares. Então, se a maior causa de morte aqui, nós mulheres, pós 50 anos, são doenças cardiovasculares, então soma-se tudo. Então, é doença cardiovascular que vai levar, que predispõe a ansiedade e depressão, que predispõe distúrbios, né, da sexualidade. Então, eu fico chocada. Outro dia, uma pessoa falou assim comigo, não, uma médica, eu não atendo, eu não tenho gente com sintoma, com queixa sexual. Então, não tá atendendo gente, né? Então não tá atendendo. Não Porque tá, ou tá... a maioria das pessoas tem queixas A sexuais. imensa maioria das pessoas. Às vezes você tá com uma postura que você não tá permitindo que aquela pergunta seja feita, a pessoa acha que não tem solução, tem medo de envergonhar o Acha que é médico, normal, acha que já tá normal. vivendo. Muita gente acha que é normal. Né? Mas eu tenho um casal que eu sou doida que eles escrevam um livro, que ele tem 80 e poucos anos, já com cirurgia cardíaca. Eu acho que ele tem 2 mamárias e 2 safenas e uma mamária, não sei. E ela tem uns 78, 79 e eles têm intimidade normal. E é uma prioridade para eles isso. Porque a maioria dos casais, ele deixa a hora que sobra
pra intimidade, isso. entendeu? Então eu digo assim, se dependesse, se tu dedicasse essa hora que tá dedicando pra sexualidade, se você dedicasse essa energia, esse momento pra pagar os boletos, você tava com algum boleto pago? Não. Né? A maioria não estaria, porque você vai. Tudo é mais importante do que a sexualidade. Então é o tempo que sobra. É o tempo que sobra, você não tem energia, né? E tem um declínio ao longo do compromisso do casal, né? Isso. Porque no início tem aquela euforia, né? Bodas de papel, você tá ali na ativa, quer mostrar performance, quer surpreender a outra pessoa, mas depois, com o tempo, o desejo vai diminuindo, você já sabe que a outra pessoa tá ali disponível sempre, dorme ao lado, sabe os defeitos, enfrentam algumas brigas, dificuldades, e esse desejo ele não é mais natural. E o que é que pode ser feito, Marina, para que ele possa voltar esse desejo nessa dinâmica? Que tipo de exercícios que podem ser incluídos, né, na prática para esse casal retomar esse afeto e desejo? Eu digo que é erotizar o vínculo. Vocês têm que erotizar o vínculo. Ou seja... Como é erotizar? Erotizar o vínculo. Então, é o quê? É tornar aquele momento especial. Então, assim, tornar prioridade, que nem a sua prioridade... Quais são as suas prioridades? Então, a minha prioridade é isso. Tem que ser uma prioridade. Erotizar o vínculo, ou seja, fazer um carinho, mandar uma foto, falar algo que o outro gosta, falar a linguagem sexual do outro e também que o outro fale a sua linguagem sexual. E quais são essas linguagens sexuais? Então, o outro gosta de receber foto. Meu amor, o que eu posso fazer hoje para que você se sinta desejado? É importante para você se sentir desejado? Primeiro. É importante para você se sentir desejado? É. Então, o que você quer que eu faça para você ser intencional, erotizar de forma intencional o vínculo? O que eu posso fazer hoje para você se sentir desejada? Ah, amor, me manda um vídeo, faz um áudio, me manda isso. Pois eu vou fazer. Você vai fazer de forma intencional. E você vai também ser clara com o que você gosta. Meu amor, eu me sinto assim quando eu recebo algo, quando eu escuto algo. Então, vocês vão erotizar de forma intencional o vínculo. Porque não vai cair do céu o desejo. O cérebro não dá conta de desejar uma coisa que você já tem, né? Então, como que você vai desejar? Cai no que a Esther Perel fala. Como que você vai manter desejando o que você já tem? Então, é você entendendo que o desejo vai estar em alta, você vai aproveitar, vai estar em baixa, você vai aproveitar. É você aproveitar todos os momentos. E reservar aquele tempo físico e psíquico para a intimidade. Então, eu sempre digo, de forma intencional, nos próximos 15 dias, procure o seu parceiro uma vez, da forma que você conseguir. Mesmo que seja agendado. Mesmo né? que seja Porque as pessoas dizem, isso aí baixa a libido, não funciona, mas funciona, né? Sexo feito depois de um período é o sexo premeditado. Então você vai premeditar. Você, quando vai fazer aniversário do seu filho, você não premedita? 2, 3 meses. Quando você vai casar, você não premedita a festa? É a mesma coisa, só que é mais legal. É a mesma coisa. Verdade. Só que tem essa história de que você vai esperar cair do céu. Não vai cair do céu. Você vai acordar com uma postura de ser sexualmente alegre, íntima, conectada, e você vai dormir com isso. Eu digo, acorde pensando nisso e durma pensando nisso, se aquele é o seu dia. De pensar nisso. Então, é premeditar o dia, comunicar o outro, deixar muito claro o que você quer, fazer aquilo que o outro quer. Erotizar de forma intencional. Então, você vai procurar nos próximos 15 dias uma vez, nos outros 15 dias 2. Você vai fazer algo legal com a intenção boa. Você não vai fazer para não ser traída. Entende? Você não vai fazer para que o outro fique... eu vou fazer para ele não brigar. Não, esse motivo não é nobre. Esse motivo não gera uma emoção boa em você. Então, você não vai fazer. Eu digo que a maior... Não pode associar a coisas negativas, né? Gerou uma emoção ruim, Elaine, ou gerou uma sensação física ruim, aquele ciclo não vai ser feito do jeito que ele foi feito para ser. Ele precisa ser desfeito. Aquela emoção ruim. Isso. Tipo assim, eu faço porque eu acho melhor, porque depois de 15 dias ele começa a brigar. Então, você reveja isso. Você conversa com ele. Meu amor, eu tenho... Porque assim, existem incompatibilidades sexuais que são incompatíveis. A gente tem que ser racional. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela vai querer ter intimidade 2 vezes por dia. Sendo que por algum motivo inconsciente, como a gente sabe, vamos dizer que ela encontre um jeito de casar com alguém que só quer uma vez a cada 3 meses. Como que eu vou trazer essa mulher para essa sexualidade e esse homem para essa? Não vai acontecer. Aí é o compatível, Aí, né? provavelmente, a gente vai ter que criar a sexualidade do casal.
Então, esse casal, certo? Ela queria a cada 3 meses, ele a cada 2 vezes o dia. Como que a gente faz para criar uma sexualidade desse casal que fique do casal, sem ela viver a sexualidade dele e ele a dela? Entende? Tem que ser adulto, né? Tem que sentar como adulto, conversar como adulto. Como adulto, porque adulto transa, E né? tomar decisões. Se você não tá transando assim, você tá ainda na criança. Na infância. Na né? infância. Infantilizados. Adolescentes, né? É, Porque estão birras, exatamente. falta de enfrentamentos dos erros, dos medos, Exatamente. dos comportamentos. Exatamente. Interessante. Tem mais algum exercício para a gente ir finalizando? Pra gente Mari? finalizar, pronto, a gente pode fazer, quem tá nos assistindo, que tá com, reconheceu que a intimidade não tá boa, né? Tem esse que você pode procurar o seu parceiro nos próximos 15 dias uma vez, depois 2, e você vai ver como tá legal, como isso gerará em você uma boa sensação, certo? Então, um sexo bom te aproxima de um sexo bom, que vai te fazer ter vontade de um novo sexo bom, que é o reforço positivo. E eu gosto também da ideia de normalizar a presença do outro. Então, é vocês se permitirem uma noite de toques. Então, um vai tocar o outro uma vez por semana, vamos dizer assim. Um vai ser o doador de carinho, o outro vai ser o recebedor, mas sem conotação sexual. E aí a gente vai evoluindo. Na semana seguinte, já pode ter um certo toque em regiões sensuais. Na semana seguinte, já pode ter mais toques. E a gente vai evoluindo com o foco em conhecer o corpo do outro. A gente chama de mapa do amor. Você pode até desenhar a pessoa e você dizendo, isso aqui é legal, eu tocar assim, eu fazer assim, eu colocar um som assim. Então, é você usar os seus 5 sentidos para conhecer o outro, se deixar ser conhecido pelo outro. Muito bom. Foco Tem mais sensório. algum exercício relevante? Acho que esse seja o suficiente. Se não der certo, você vai procurar um sexólogo. Se não der certo... Senão você vai procurar a Elaine para terapia de casal. E você procura a Marina Scafuri para poder observar e entender todas essas dinâmicas do casal. Porque é como você disse, é uma vida de adulto. Precisa ser conversado, precisa ser dialogado e tem solução. Porque é um sinalizador de felicidade quando o casal ele tem essa sintonia e o ápice dessa intimidade. Isso. Gente, hoje foi muito conteúdo, muita fala. Talvez precise até assistir de novo. Assistam. Para você entender melhor tudo isso que a doutora Marina Scafuri trouxe aqui pra gente, no sentido de melhorar a sua vida sexual. Manda para uma amiga, manda para o seu esposo, assistam juntos, mas que isso seja, de fato, uma prioridade na sua vida, porque não é sujo, não é errado, não é algo ruim, não é coisa do diabo, né? Não é uma coisa que vai ser ruim para a tua vida, pelo contrário, vai te aproximar, isso vai gerar conexão, amor e fazer com que as vidas e os contextos familiares melhorem, né? Sim. Porque uma pessoa que transa é uma pessoa calma, Provavelmente. tranquila, Provavelmente. feliz, né? Ela consegue ter outras dinâmicas da vida. Consegue. Marina, fala aí teu último recado para as pessoas. Meu último recado, não desistam, casais, da sexualidade de vocês. Não existe, eu não acredito como sexóloga, como alguém que já estive em vários ambientes aqui no Brasil e fora, não existe um casal que possa viver sem se comunicar através do sexo. Isso aí precisa ser olhado com profundidade, consciência, realmente entendendo o que significa isso para cada um. Eu sempre tenho uma fala que eu digo, não se perca de você, e você é um ser sexuado, mesmo quando você nega isso. E quem quiser te procurar, onde é que... O meu Instagram é DRA, doutora Marina Scafuri. Pode mandar inbox, pode mandar pergunta. É bem legal. É bem ativo, tem muitas coisas lá que você pode aprender. E é isso, gente. Esse foi o nosso especial de março. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, mandem para outras pessoas. E a gente vai estar aqui no próximo episódio. Tchau, tchau.